21 de junho. Você precisa ser convencido? Quando ele vier, convencerá da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. João 16, versículo 8 e 10. Você já elogiou alguém que respondeu discutindo com você, rejeitando o seu elogio e principalmente questionando o seu julgamento sobre o assunto? Por exemplo, após você ter dito a uma pessoa que ela parecia ter perdido peso, ela lhe respondeu dizendo quão gorda está, em vez de lhe agradecer pelo elogio. A pessoa pode ter dito: bem, eu ganhei muito peso e pareço muito gorda agora. Gostaria que você pudesse ter me visto 3 meses atrás, quando eu realmente estava com uma boa aparência. Não está tão boa agora. Isso é o equivalente a rebater o elogio de uma forma agressiva. Teria sido muito mais educado e gracioso dizer: obrigado. Estou feliz por você ter percebido. Fico grato por você me dizer que estou com uma aparência melhor. Eis aqui outro exemplo que penso que provará o argumento. Uma pessoa está diante da igreja e canta um belo solo que o deixa profundamente comovido. Ao final do culto, você atravessa a congregação para encontrar o solista porque quer expressar o quanto o seu canto o comoveu. Depois de abrir seu coração e agradecê-lo por permitir que Deus o use, o solista respondeu da seguinte maneira: obrigado pelo elogio, mas acho que meu desempenho foi horrível esta noite. Não consigo acreditar que cantei tão mal. Não sei como você aproveitou algo daquilo. É grosseiro responder assim a alguém que está tentando agradecer a outra pessoa por ser uma bênção. Embora essa pessoa provavelmente não tivesse a intenção de ser mal educada, essa resposta ainda é equivalente a uma rejeição do amor, da admiração e da gratidão que Deus está expressando a ela por intermédio de outrem. É o mesmo que dizer: eu sou grato pelo fato de você ter feito esse elogio, mas nós dois sabemos que não é verdadeiro, então você não precisa fazê-lo. De fato, essa pessoa está sendo chamada de mentirosa. Às vezes, respondemos assim um ao outro sem a intenção de sermos rude. Porém, você sabia que também fazemos isso com Deus quase todos os dias? Considere, por exemplo, o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 declara: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo diz que Deus enviou Jesus à cruz para receber sobre si o pecado, morrer em nosso lugar e nos dar a sua posição de justiça aos olhos de Deus. Contudo, se há algum assunto sobre o qual os cristãos ficarão desorientados, é a questão de serem justos. A maioria dos cristãos é tão consciente de sua antiga natureza pecadora que não consegue acolher a verdade de que foram declarados justos. Diga-lhes que eles são justos diante de Deus e eles responderão dizendo quão maus eles são. A natureza pecaminosa sempre se agarra ao pior e ao mais negativo, sempre gravitará para baixo, nunca para cima. Essa é a natureza da mente que não está sob o controle do Espírito Santo. Se você for abandonado à sua carne, nunca acreditará em um bom relato, nunca crerá que Deus está fazendo uma boa obra em você e, certamente, nunca crerá ter sido feito justiça de Deus em Cristo. O pensamento pecaminoso, raso e negativo tem feito parte da humanidade há tanto tempo que requer algum convencimento especial para nos fazer perceber o que Deus fez em nosso interior. Para realmente crermos que somos justificados perante Deus, será necessária a obra do Espírito Santo para nos convencer.
Caso contrário, quando Deus disser: "Você é meu filho, eu o tornei justo, você é lindo para mim", nossas mentes e emoções negativamente carregadas responderão: "Não é assim. Eu sou indigno, sou profano, sou tão desprezível". Eis aqui, porém, a boa notícia. Assim como o Espírito Santo convence um pecador de seu pecado, ele é enviado também para convencer os cristãos de sua nova justificação diante de Deus. Jesus nos disse sobre o Espírito Santo: "Quando ele vier, convencerá da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais". João 16, 8 ao 10. A palavra convencerá vem da palavra grega elekiko. Significa expor ou condenar, como em condenar alguém por um crime ou pecado. Essa palavra era usada para descrever processos jurídicos durante os quais uma pessoa era interrogada e investigada em um tribunal de justiça até que ele emitisse uma decisão final. Se considerada culpada, a pessoa era inequivocamente condenada por seu crime. Nesse sentido, a palavra elegco descreve a obra do Espírito para convencer total e inconfundivelmente um pecador de seu pecado. Quando o Espírito Santo termina de abrir os olhos de uma pessoa para o seu pecado, ela sabe que é pecadora. Não há como o incrédulo escapar da verdade quando o Espírito Santo a revelou ao seu coração. Porém, a palavra convencerá é usada também em sentido positivo. Convencer alguém de algo positivo. Novamente, no sentido jurídico, era usada para indicar advogados que trabalhavam muito diligentemente para convencer as pessoas de uma nova maneira de pensar ou de um novo modo de ver as coisas. Talvez elas estivessem enraizadas em uma mentalidade errada ou tivessem uma percepção distorcida. Então, os advogados se dedicariam a mudar a opinião delas. Nesse caso, eles não estavam tentando condenar alguém, estavam trabalhando para convencer alguém. Referindo-se ao Espírito Santo, Jesus disse: "Quando ele vier, convencerá da justiça". João 16, versículo 8. Após o Espírito Santo nos convencer do pecado e Deus nos declarar justos, é necessária uma obra sobrenatural de Deus para nos fazer compreender a nossa nova condição em Jesus Cristo. Essa percepção é tão sobrenatural quanto o momento em que reconhecemos que estávamos perdidos. Só que dessa vez, estamos sendo sobrenaturalmente despertados para o fato de que somos justos. Consigo me lembrar de quando acordei para essa verdade muitos anos atrás. Eu estava dirigindo pela rua, me sentindo totalmente injusto enquanto ouvia uma fita dedicada sobre o tema da justiça. De repente, minha mente começou a entender o que eu estava ouvindo. Foi como se alguém tirasse uma venda de meus olhos e tampões de minhas orelhas. Pela primeira vez, eu estava vendo e ouvindo a verdade sobre a minha nova justiça em Cristo Jesus. Essa verdade estava indo diretamente ao meu coração pelo poder do Espírito Santo. Eu não só ouvi as palavras, mas também as entendi. O meu homem interior pulou de alegria quando o Espírito de Deus iluminou a minha compreensão da justiça. Ele me convenceu da verdade e eu fui liberto daquela mentalidade. Se você luta contra uma autoimagem pobre e um constante sentimento de condenação, precisa que o Espírito Santo faça sua obra convincente em sua vida. Somente Ele pode abrir os seus olhos para ver em quem você se tornou em Jesus Cristo. Quando os seus olhos tiverem sido abertos e você entender que é justo, nunca mais lançará agressivamente a verdade de volta para Deus, nem discutirá com Ele.
Quando o Espírito Santo o lembrar de que você foi declarado justo, você gritará com alegria: obrigado, esse é exatamente quem eu sou. Isso significa que você não precisa ser negativo quanto a si mesmo o tempo todo. Você não precisa se torturar lembrando-se constantemente de quão indigno você é, porque Jesus o tornou digno. Ele o tornou justo. Por outro lado, se você não tem uma compreensão dessa justiça dada por Deus, uma autoimagem negativa terá muita probabilidade de controlar a sua vida, inibindo a sua capacidade de orar com a firme confiança de que Deus responderá. Essa sensação de indignidade fará com que uma nuvem de abatimento paire sobre a sua vida, dificultando a sua capacidade de caminhar na alegria e vitória do Senhor. Então, você não pensa ser o momento de deixar o Espírito Santo abrir os seus olhos e ouvidos para verem e ouvirem a verdade sobre quem Deus o fez ser? Pode parecer difícil crer que você é justo e pode ser necessário muito convencimento para você finalmente crer nisso. Porém, o Espírito Santo foi enviado para ser o grande convencedor. Ele está operando e está pronto neste momento para começar a convencê-lo da verdade sobre quem você é em Cristo. Receba esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, preciso que o Espírito Santo abra os meus olhos e me convença de que eu me tornei justo por meio do sangue de Jesus Cristo. Eu li e ouvi essa verdade e a conheço intelectualmente, mas preciso de uma revelação dela em meu coração. Por isso, Espírito Santo, opera em meu coração. Abre os olhos e ouvidos do meu espírito para ver e ouvir que eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Liberta-me do pensamento religioso que me mantém preso a sentimentos de indignidade. Por favor, faça isso hoje. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você tem consciência de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus? Você luta contra sentimentos de indignidade, pecaminosidade e vergonha, mesmo sendo filho de Deus? Se a sua resposta for sim, que medidas você pode tomar para se livrar dessas emoções mentirosas que tentam mantê-lo cativo? Você consegue se lembrar de uma situação de sua vida em que, repentina e sobrenaturalmente, você foi iluminado com a compreensão de que havia sido declarado como a justiça de Deus em Cristo Jesus? Quando isso aconteceu e qual foi o resultado imediato dessa revelação em sua vida? Se você luta contra uma autoimagem pobre e um constante sentimento de condenação, precisa que o Espírito Santo faça sua obra convincente em sua vida. Somente Ele pode abrir os seus olhos para verem quem você se tornou em Jesus Cristo.